Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante para todas as pessoas, a inteligência emocional. Ser uma pessoa inteligente tem a ver com a nossa capacidade de aprender, reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções e as dos outros. A inteligência emocional pode fazer a diferença entre alcançar o sucesso ou não. E para nós, professores, também precisamos aprimorar as nossas habilidades e ajudar os alunos a desenvolverem, ao longo do seu tempo na escola, a sua inteligência emocional. Dessa forma, eles serão capazes de lidar com os conflitos, desenvolver relacionamentos saudáveis, ter mais autocontrole, serem mais resilientes e tomarem decisões mais assertivas. Neste vídeo, veremos algumas técnicas e atividades que podem ajudar os professores a desenvolver a inteligência emocional dos seus alunos. Afinal, o que é ser uma pessoa inteligente? Inteligência é a capacidade que temos como seres humanos de aprender. E a inteligência emocional é essa capacidade de compreender, gerenciar as nossas emoções e as dos outros. Essa é uma habilidade muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso é fundamental que os alunos aprendam a desenvolver essa habilidade desde cedo. E nós temos a oportunidade de ajudar os nossos alunos a desenvolverem essa habilidade. O autor dessa teoria é o psicólogo Daniel Goleman. Ele desenvolveu a teoria na década de 1990. E essa teoria é baseada em 5 pilares: autopercepção, autocontrole, automotivação, empatia e práticas sociais. Então, vamos começar a aplicar de forma prática com os alunos esses conceitos para que eles possam desenvolver e aprimorar a inteligência emocional. A primeira dica é ensinar os alunos a importância da autopercepção. A autopercepção é a capacidade de identificar e compreender as suas próprias emoções. Também é como a gente aprende a reconhecer como elas afetam os nossos pensamentos e o nosso comportamento. É uma habilidade importante da inteligência emocional, porque permite que os alunos reconheçam as suas emoções antes de agir impulsivamente ou de forma inadequada. Para identificar a autopercepção, é importante que os alunos pratiquem a autorreflexão e a introspecção. E eles podem fazer isso por meio de algumas atividades, como, por exemplo, um diário de emoções. O aluno pode manter um diário onde escreve sobre as suas emoções ao longo do dia. Ele tenta identificar o que provocou cada emoção e como essa emoção afetou o seu comportamento. Isso ajuda a criar uma conscientização maior sobre as emoções e a entender como elas influenciam as suas ações. Outra dica: a meditação ou o mindfulness. A prática de meditação ajuda a desenvolver a habilidade de prestar atenção no momento presente, sem julgamentos. Isso ajuda a pessoa a entender melhor as suas emoções, pensamentos e a lidar com ele de uma maneira mais consciente e eficaz. Outra atividade, a reflexão guiada. O professor pode conduzir uma reflexão guiada na sala de aula. Ali, os alunos são convidados a pensar sobre as suas emoções e como elas afetam o comportamento. Essa atividade pode ser feita de forma individual ou em grupo, e é uma forma de incentivar os alunos a refletirem sobre as suas emoções, compartilhando suas experiências com os colegas. Essas são apenas algumas das atividades que os alunos podem realizar para praticar a autorreflexão e a introspecção. O importante é que eles desenvolvam o hábito de se observarem e se questionarem sobre as suas emoções e comportamentos. Assim, eles vão aumentar a sua autopercepção e lidar melhor com as suas emoções. Além disso, eles podem prestar atenção nas suas reações emocionais em diferentes situações, percebendo como se sentem em cada uma delas e como isso influencia o seu comportamento. A falta da autopercepção pode afetar negativamente o desempenho acadêmico e social dos alunos, já que eles não conseguem controlar as suas emoções e os seus comportamentos diante de algumas situações estressantes ou desafiadoras. Um exemplo prático para identificar suas próprias emoções seria pedir que os alunos reflitam sobre como se sentem quando recebem uma nota baixa em uma avaliação importante. Eles podem identificar se sentem tristes,
frustrados, com raiva, desmotivados e a partir disso entender como essas emoções afetam o seu comportamento. Será que gera falta de interesse, desânimo para estudar? A partir disso, podem buscar formas de lidar com essas emoções e também de mudar o comportamento para alcançar melhores resultados. A segunda dica é ensinar os alunos a lidar com as emoções negativas, como raiva, tristeza e frustração. Chamamos de emoções negativas, mas na verdade não são as emoções que são negativas, e sim as reações que elas geram em nós, que podemos identificar como reações negativas. As emoções são sinais do nosso corpo, que nos ajudam a lidar com cada situação. Quando as emoções são desencadeadas, o corpo entra em um estado de alerta e pode haver uma reação impulsiva, que pode levar a ações inadequadas. Podemos pensar numa respiração consciente. O que é isso? É uma técnica muito simples e eficaz que pode ajudar a controlar a ansiedade e a raiva. A gente pode encorajar cada aluno para respirar profunda e lentamente, prestando atenção na sua respiração, diminuindo a velocidade. Isso ajuda a acalmar a mente e o corpo, permitindo uma resposta mais consciente e equilibrada. As atividades físicas também podem ajudar os alunos a lidar com as emoções. A prática regular de exercícios físicos libera as endorfinas, que são os neurotransmissores que estimulam a sensação de bem-estar. Isso pode ajudar a aliviar a tensão emocional e melhorar o humor. A terceira dica é ensinar os alunos a desenvolver a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender os seus sentimentos. Essa é uma habilidade social muito importante, que ajuda a desenvolver relações mais saudáveis e harmoniosas com as pessoas que estão ao nosso redor. Para desenvolver a empatia, é preciso treinar a capacidade de perceber as emoções e as necessidades do outro e entender como se sentiriam em determinadas situações. Nós não podemos sentir o que a outra pessoa está sentindo, mas o que podemos fazer é encorajar a pessoa para que ela nos diga como se sente e aceitar, sem julgamentos ou soluções, que aqueles sentimentos que ela está sentindo são válidos para aquela pessoa naquele momento. Ter empatia é ir ao encontro da pessoa, acolhendo, aceitando, vendo os sentimentos dela. E uma forma de promover a empatia em sala de aula é por meio de atividades que vão incentivar a compreensão da diferença entre as pessoas. Eu vou dar alguns exemplos de atividades aqui. Uma atividade que podemos fazer é chamada de Círculo do Diálogo. A gente reúne a turma num círculo e apresenta um tema para discussão. Nesse círculo, cada aluno deve compartilhar sua ideia, sua opinião e também ouvir o que os outros têm a falar, tentando entender o ponto de vista de cada um. Outra atividade chamamos de dinâmica da cadeira vazia. A gente coloca uma cadeira no meio da sala e pede para um aluno se sentar lá, representando uma pessoa que está ausente ou de alguma forma excluída da sala. Em seguida, a gente pede para que cada aluno se coloque no lugar dessa pessoa. Como ela se sente sendo excluída? Quais são os sentimentos e os pensamentos? Uma outra atividade é uma simulação de conflitos. Podemos pegar uma foto de um cenário de conflitos ou um vídeo, e esse conflito pode ser entre alunos e professores, pais e filhos, amigos, qualquer outra situação. Qual é o ponto de vista de cada uma dessas pessoas no conflito? Como a gente se coloca naquele lugar sem julgar? Essa é uma atividade que ajuda a desenvolver a capacidade de entender diferentes perspectivas e assim poder trabalhar em equipe. Outra forma de estimular a empatia é por meio de práticas da comunicação não violenta. Na comunicação não violenta, a gente aprende a expressar os nossos sentimentos de forma clara, respeitosa e também atenta e acolhedora ao ouvir o outro. Essas práticas, elas podem contribuir para a construção de relações mais empáticas, harmoniosas, na sala de aula e na vida pessoal e profissional dos alunos. A quarta dica é estimular a resiliência. A resiliência é uma habilidade essencial para lidar com as dificuldades que a vida apresenta. Ela envolve a capacidade de se adaptar e superar obstáculos, e ela é muito importante tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Para ajudar os alunos a desenvolverem a resiliência, os professores podem propor atividades que estimulem a criatividade. Isso
pensar em soluções criativas para os problemas. E que tipo de atividades são essas? Podemos começar com histórias inspiradoras. Compartilhar histórias de pessoas que superaram obstáculos, adversidades, pode ajudar a inspirar os alunos a serem mais resilientes, a terem ideias. Porque essas histórias contadas podem ser vídeos, livros ou artigos, entre outros, vai estimular as ideias. Outra coisa, podemos simular situações desafiadoras. Ao criar essa simulação de situações, a gente pode pedir para os alunos trabalharem em equipe e pensarem em formas criativas para resolver aquela situação. Isso é uma forma de desenvolver a resiliência. Ao estimular a resiliência dos alunos, o professor ajuda a prepará-lo para lidar com as pressões e os desafios do dia a dia. Quando a gente expõe um problema, a gente está dizendo, você precisa pensar numa solução. E é assim que eles vão desenvolvendo a resiliência. Isso pode ser útil por toda a vida. E a última dica é incentivar a comunicação entre os alunos e o professor. Gente, essa é uma ligação fundamental. Os alunos precisam se sentir à vontade para expressar o que eles pensam, para expressar suas emoções e pedir ajuda quando for necessário. Se a gente não tiver esse canal aberto com os alunos, eles não serão capazes de desenvolver a inteligência emocional. Eles precisam de alguém para orientar como se comunicar de forma clara, eficaz, expressar os seus sentimentos, compreender qual é a necessidade do outro e ali ter a clareza da fala, da comunicação. E como a gente pode incentivar isso? Existem algumas estratégias. Primeiro é criar um ambiente acolhedor e respeitoso. Os alunos precisam se sentir seguros para expressar. E eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu falo sobre esse assunto de como criar um ambiente de confiança na sala de aula. A gente pode estimular o diálogo na sala de aula. Como? Com debates, discussões, trabalhos em grupo. Outra coisa é pensar nos feedbacks construtivos. A gente precisa dar esse feedback para os alunos, tanto sobre o seu desempenho acadêmico, como sobre o seu comportamento e as habilidades socioemocionais. Então a gente promove essas atividades para incentivar a empatia, compreensão das emoções, com jogos, dramatização, entre outras. Quando a gente ensina essas técnicas de comunicação, a gente ajuda os alunos a expressarem as suas opiniões e sentimentos de forma clara e respeitosa. Dessa forma, o professor contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional dos alunos, criando esse ambiente mais acolhedor e colaborativo na sala de aula. Desenvolver a inteligência emocional é essencial para eles, tanto na forma pessoal como seu futuro profissional. Os alunos vão aprender e compreender como gerenciar suas emoções, também como gerenciar as emoções do outro, resolver conflitos, desenvolver relacionamentos saudáveis, ter mais autocontrole, ser mais resiliente e tornar as suas decisões mais assertivas. O ambiente da sala de aula é o espaço para que isso aconteça. E talvez você esteja pensando, mas eu vou ficar perdendo tempo com isso? Não, na verdade você está ganhando tempo, porque você está desenvolvendo uma habilidade essencial para melhorar o ambiente da sua sala de aula. No vídeo de hoje vimos várias dicas e atividades que podem ajudar você, professor, a desenvolver a inteligência emocional dos seus alunos. A primeira dica foi sobre a importância da autopercepção e como praticar a autorreflexão e a introspecção. Em seguida, vimos como lidar com as emoções e reações negativas e como desenvolver a empatia, estimular a resiliência e incentivar a comunicação. O objetivo dessas dicas e atividades é ajudar os alunos a compreenderem as suas emoções e a lidarem com elas de forma consciente e saudável. Além disso, desenvolver habilidades importantes tanto para a vida pessoal como para o seu futuro profissional. E você, professor? Como anda a sua inteligência emocional? Você tem buscado atividades para melhorar a sua autopercepção, autocontrole, automotivação e empatia? Lembre-se, na sua sala de aula você é o principal modelo para os alunos, na forma como você resolve os conflitos, gerencia as emoções, na sua comunicação com os alunos e com as famílias. De verdade, eu espero que esse conteúdo possa ser muito útil para você, que busca aprimorar o ensino socioemocional de todos aqueles que estão ao seu redor, desenvolvendo a inteligência emocional dos seus alunos e aprimorando a sua inteligência.
Não esqueça, compartilhe esse conteúdo com outros professores. Juntos, podemos construir um futuro muito melhor através da educação. Eu sou Letícia Bechara, consultora educacional, e eu quero ajudar você a pensar nas práticas para o dia a dia da sua sala de aula. A gente se vê então. Até mais!